Game of Thrones finalmente acabou. Uma das séries mais hypadas de todos os tempos, sempre nos prometeu um final agridoce e foi exatamente o que a gente recebeu, só que pelos motivos errados. Algo muito errado aconteceu durante a escrita dessa última temporada. Na verdade, as últimas 2 temporadas foram bem questionáveis. E esse algo de errado que aconteceu é a causa de todos esses teletransportes, essas inconsistências narrativas, esses arcos de personagens sendo jogados no lixo, a gente viu ficando cada vez mais frequentes a partir do começo da 7ª temporada. Mas afinal, o que deu errado com Game of Thrones? Vem comigo, vamos conversar. Muito já foi dito semanalmente sobre as inconsistências que estavam acontecendo nessa temporada. Jon Snow virou um tapado, o Tyrion de repente virou um ingênuo que tem fé demais nas pessoas, a Cersei virou uma donzela em apuros e o Jaime teve todo o seu maravilhoso arco de transformação enfiado no rabo a partir do momento que ele decide voltar pra Cersei pra morrer junto com ela, entre outras várias idiotices dessa temporada. E eu nem vou entrar no mérito de falar sobre episódio escuro demais ou estratégia militar cagada, porque a essa altura do campeonato eu só estaria chutando o dragão morto. Mas todas essas inconsistências não deveriam ser surpresa pra gente, porque desde o começo da produção da série, os produtores e o próprio George Martin falavam que a série teria um total de 73 episódios. Se cada temporada tem 10 episódios, 2 delas teriam que ter um número reduzido. E tudo isso foi nos dito desde o começo, assim como uma conversinha que agora eu acho que é lenda, de que a série e os livros teriam o mesmo final, mas cada um teria um caminho diferente para chegar no mesmo resultado. E com toda essa conversa, a armadilha que nós caímos foi a seguinte: olha só, eles planejaram a série desde o começo, tá sussa. Oh, my sweet summer child. Beleza, pra ser sincero, eles planejaram sim o final da série quando estava começando, e esse foi exatamente o erro que Dan Wise e David Benioff cometeram. Game of Thrones sempre foi uma história que a gente chama de character driven, ou seja, uma história que é guiada através das escolhas dos personagens e suas respectivas consequências por causa dessas ações. Ação e reação sempre foram as engrenagens do motor que faziam esse astrolábio girar a cada novo episódio. E com o passar do tempo, a série acabou ficando famosa porque era impossível prever o que ia acontecer, justamente por causa dessas ações e consequências que muitas vezes acabavam sendo drásticas demais, e que inflou ainda mais o status de imprevisibilidade da série. E essa é a melhor maneira de você escrever uma história, pois a cada nova ação e reação, cada nova escolha e consequência, faz com que você grude os olhos na TV ou no livro, se perguntando: caraca, o que esse personagem vai fazer agora depois que deu essa merda aqui? É o famoso puta que pariu, fudeu, e agora? É justamente esse tipo de pensamento que o espectador tem que faz com que aquela história seja cada vez mais verossímil. Deixa eu dar um exemplo. Teve um dia que eu tava dando aula e uma das minhas alunas resolveu dar uns jabzinhos no Game of Thrones e dizer que era uma série safada e que a única ferramenta que Game of Thrones tinha pra prender o espectador era matar personagem do nada. Eu pedi um exemplo pra ela e ela falou o Casamento Vermelho. Um recap rápido aqui. O Robb Stark precisava chegar num ponto específico do mapa com o exército dele, e para isso ele precisava passar pelo território do Walder Frey, que era quem controlava aquele ponto específico, tipo um pedágio daquela região. Desde o começo desse storyline, o Robb foi advertido pela mãe dele de que ele precisava ter cuidado ao lidar com o Walder Frey, porque o cara era rancoroso, vingativo, tradicionalista e que não fazia nada de graça. Ficou acordado então que o Robb teria que se casar com uma das filhas do Walder Frey, fazendo assim essa aliança entre as duas famílias. O Robb caga pra essa promessa e casa com uma outra mulher. Por causa disso, o Walder Frey faz uma aliança com os Lannisters, porque esse ato do Robb foi considerado como traição. Lembra do cara vingativo, rancoroso, tradicionalista? Escolhas e consequências. O Robb escolheu se casar com a neta do Chaplin e a consequência para essa escolha foi a morte. Se você ainda acha que esse tipo de coisa acontece do nada em Game of Thrones, a gente vai ser obrigado a concordar em discordar. Quando você está escrevendo uma história, deve-se sempre usar a voz ativa para os acontecimentos. Os eventos da sua história não podem ser coisas que surgem do ar sem nenhum motivo, só para alavancar a história para frente, e as coisas que seu personagem faz por conta desses eventos nunca podem ser algo que ele simplesmente tem que fazer. Tudo tem que ser uma escolha. Claro, isso não significa de jeito nenhum que voz passiva não tem nenhum espaço na sua história. Só que a gente normalmente usa a voz passiva na forma do incidente causador, que é alguma coisa que vem de fora da realidade desse seu personagem para chacoalhar ele, tirar ele da zona de conforto e obrigar ele a tomar uma decisão que vai ser a primeira decisão dele da história. Exemplos de voz passiva na forma de incidente causador em histórias. Em Star Wars, quando Luke intercepta acidentalmente a mensagem da Leia que era para Obi-Wan. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Ou quando a escolta militar do Tony Stark é atacada no deserto no primeiro filme do Homem de Ferro.
aqui no Game of Thrones quando o Ned Stark recebe a carta do Robert Baratheon pedindo ajuda dele lá em King's Landing. Tell me. There was a raven from King's Landing. Jon Arryn is dead. A fever took him. I know he was like a father to you. E a partir daí, você consegue planejar a voz ativa da sua história se perguntando o seguinte: beleza, isso aqui aconteceu. O que esse personagem vai fazer e quais as consequências para essa ação e o que ele vai fazer depois disso, quais as consequências disso e assim por diante. O extremo oposto disso é quando o autor simplesmente quer que coisas específicas aconteçam na história e para essas coisas específicas acontecerem eles botam o personagem num trilho, forçam ele a seguir esse caminho e essa progressão da exposição da história nem sempre soa como natural. Foi exatamente esse o erro que D&D cometeram. Isso tem um nome e se chama plotting. Plotting vem do inglês do verbo to plot, que significa tramar. É quando você coloca a trama da história acima dos personagens que viverão nela. Quando você vai escrever uma história, as 3 primeiras coisas que você define nessa ordem são qual o personagem, o que ele quer, ou seja, qual que é o objetivo dele, e qual o conflito, o que vai ser o obstáculo que vai ficar no caminho dele. Plotting é o ato de você definir primeiro o conflito e depois os outros dois. E foi exatamente assim que D&D se encurralaram num beco sem saída ao definir quantos episódios exatos a série teria. Isso matou toda a liberdade criativa que eles teriam para desenvolver com calma cada um dos núcleos narrativos que precisavam de sua devida exposição para chegar onde eles queriam chegar. E isso causou todos os problemas que a gente viu nas últimas 2 temporadas. Coisas que brotavam do ar e simplesmente aconteciam porque tinham que acontecer. Eram teletransportes, eram personagens que jogaram no lixo todo o desenvolvimento narrativo que eles tiveram durante 6 temporadas, ou a má utilização, se não a não utilização de habilidades que esses mesmos personagens desenvolveram durante essas 6 temporadas. E fora todas as profecias que a gente viu sendo jogadas na nossa cara desde a 2ª temporada, que foram devidamente enfiadas no rabo, porque, de acordo com os próprios produtores, as profecias tornavam Game of Thrones previsível. E Game of Thrones não é previsível. Um exemplo de como o plotting pode arregaçar o bom senso da sua história. A Cersei, no primeiro episódio, contrata 20.000 mercenários da Companhia Dourada. Durante o episódio The Long Night, nós vemos todos os Dothraki, todos os Imaculados serem dizimados. Deve ter sobrado tipo uns 10, 12 gato pingado. Uma companhia de 11 navios do Euron é capaz de matar um dragão e de destruir toda uma frota. É frota que chama? Não sei, vou chamar de frota. Toda uma frota inimiga em uma rajada de balista. Ou seja, a Daenerys está obviamente em desvantagem. Por um episódio, a Daenerys tem que sobreviver porque ela tem que tacar fogo em King's Landing. No episódio passado, ela arregou para 11 navios. Agora, ela sozinha arregaça centenas de navios. Centenas essas que só dão 4 tiros contra ela e o dragão. A Cersei, no primeiro episódio, contratou 20.000 mercenários da Companhia Dourada, e essa mesma Companhia Dourada, que deveria ter 20.000, tem uns 200 negros na frente do portão de King's Landing, uma baforada de dragão passa e pronto, a Daenerys ganhou, porque ela tem que ganhar. Os Imaculados, que tinham sido dizimados no terceiro episódio, por algum milagre da ciência conseguiram se reproduzir, justamente porque no último episódio a Daenerys tinha que passar esse respeito de tirana dela, e uma das formas visuais de você fazer isso é ter o personagem falando com uma multidão. Então, os Imaculados, que deviam ser uns 100 negros, umas 50 pessoas, viraram 50.000 porque tinha que ter esse impacto visual no último episódio. Uma outra coisa que plotting mata é um conceito muito poderoso em storytelling chamado foreshadowing. Isso é quando você dá uma dica de que alguma coisa pode acontecer muito antes dessa situação se apresentar na história. Profecias enigmáticas, como a do Azor Ahai, por exemplo, são um tipo de foreshadowing. A profecia diz o seguinte: quando a estrela vermelha sangra e as trevas reúnem forças, Azor Ahai renascerá por entre fumaça e sal para acordar dragões de pedra. Quando a gente vê isso pela primeira vez, é natural a gente não dar muita bola, mas quando as peças começam a aparecer na história, elas começam a se encaixar e essa profecia vai fazendo sentido, a gente pensa, pô, alguma coisa muito grandiosa tá para acontecer. E é assim que surgem as teorias. Porque você vai colocando um monte de dica sobre isso em vários personagens e as pessoas vão ficando malucas tentando descobrir o que vai acontecer. Mas dentro dos requisitos muito específicos dessa profecia, as únicas pessoas que poderiam ser o Azor Ahai era ou a Daenerys ou o Jon Snow. E aí, na série, a gente vê a Arya sendo a pessoa que dá o golpe final no Night King, e todo esse planejamento, toda essa profecia, todo esse foreshadowing não serviu pra
bosta nenhuma. É imprevisível, claro, que era o que os produtores da série queriam que fosse, porque Game of Thrones é imprevisível, mas é imprevisível da forma errada, porque não tem nenhum tipo de exposição que pudesse indicar que esse plot twist aconteceria. Em vez de ser um plot twist, é um Deus Ex Machina. Claro, tem toda aquela teoria da Melisandre falando que você vai matar olhos verdes, castanhos e azuis, mas isso foi literalmente tirado do rabo na última hora para usar como desculpinha de que eles planejaram isso desde a terceira temporada. Sendo que uma caralhada de gente em Westeros tem olhos azuis e várias pessoas da lista da área a gente já sabia que tinha olhos azuis. Então, esse papinho de isso foi planejado pra área matar o Night King desde o começo, isso não cola pra ninguém, porque tinha uma outra teoria muito maior, uma outra profecia muito maior que estava sendo jogada na nossa cara desde a segunda temporada, em vários episódios, dando tempo de tela para os dois personagens que seriam a porra do Azor Ahai, as Crônicas de Gelo e Fogo, e aí vem a Arya e rouba o protagonismo que deveria ter sido do Jon Snow. E um Deus Ex Machina é justamente isso. É quando você tem um problema tão inalcançável, algo tão poderoso, algo tão insolucionável que você simplesmente tira essa solução do rabo. E essa solução da Arya matar o Night King é um negócio que foi tirado do rabo. Porque Game of Thrones é uma série muito densa, muito complexa, com muitos arcos narrativos acontecendo ao mesmo tempo, muita lore para cada um desses arcos narrativos acontecendo, e você pegar em um episódio, você fazer toda essa transição necessária e toda essa mitologia do arco narrativo que era inteiramente parte do Jon Snow, um problema do Jon Snow para resolver, colocar nas mãos da Arya com essa desculpinha da profecia da Melisandre, é literalmente preguiça, porque de um ponto de vista da lore do Game of Thrones, de tudo que a gente tava vendo, de tudo que a gente viu sendo exposto temporada após temporada, para chegar nesse momento pra gente ver finalmente o herói matando o vilão, cai tudo por terra por causa de um Deus Ex Machina. Então o plot twist é um negócio que muda completamente a história, mas que você mesmo assim consegue perceber que tudo aquilo que indicava que essa história ia dar uma virada de 180 graus estava sendo apresentada durante o decorrer dessa história. Um Deus Ex Machina é um plot twist sem exposição, basicamente. É quando você tem um problema insolucionável e essa solução aparece do nada e fica por isso mesmo, não tem nenhuma explicação depois. E é exatamente o que aconteceu com a Arya matando o Night King. E depois vem os produtores dos making-off da HBO e dizem o seguinte: We hope to kind of avoid the expected, and Jon Snow has always been the hero, the one who's been the savior, but it just didn't seem right to us for this moment. Não parecia o certo, né? Mas é um filho da puta. Mesmo que o próprio George Martin tenha a dizer quando ele foi questionado se as teorias que os fãs estavam bolando e estavam descobrindo influenciavam o resultado da narrativa dele no livro. Eu tenho plantado todas essas dicas de que a culpa é do mordomo. E aí você tá no meio da saga e milhares de pessoas já sacaram que foi o mordomo. E aí você simplesmente vai e diz que a culpa é da empregada? Não. Você não pode fazer isso. Puta que pariu, velho. Vocês trouxeram o cara dos mortos pra quê? Vocês ressuscitaram o Jon Snow pra quê? Pra ele virar o maior gado de Westeros? Pra ele ficar farmando Minion zumbi? Pra ele gritar na cara de um dragão que vai cuspir fogo na cara dele? Um outro exemplo de como colocar a trama acima dos personagens é um tiro no pé é o fato de que os roteiristas esqueceram de toda a jornada individual de cada um daqueles personagens que estavam finalmente juntos pela primeira vez e com um objetivo em comum pra resolver, e que cada um desses personagens tinha habilidades muito distintas uma das outras que poderiam ter sido colocadas em prática pra resolver esse problema que eles tinham. Por exemplo, após The Long Night, Daenerys queria atacar Cersei imediatamente, que qualquer pessoa com uma placenta no lugar do cérebro consegue perceber que não faz sentido, sendo que eles estavam em desvantagem e o caralho. Mas né, a desvantagem da Daenerys não importava, porque ao mesmo tempo do outro lado ali os Imaculados estavam se reproduzindo, sabe Deus como. Mas enfim, se os roteiristas estivessem se perguntando o que esses personagens podem fazer pra resolver esse problema, se o Jon Snow e o Tyrion fossem as pessoas foda que eles eram umas 2 temporadas atrás, eles poderiam vir com o seguinte plano: se não existe Cersei, não precisa existir guerra. 3 pessoas que você tem ali naquela mesma sala que poderiam resolver o problema: um clarividente, uma assassina shapeshifter e um contrabandista. Não é uma matemática muito difícil de fazer. E essa é apenas uma das alternativas de como o D&D podiam ter resolvido esse problema se eles estivessem se perguntando: beleza, como que os personagens podem resolver isso, ao invés de se perguntar: beleza, como a gente faz isso acontecer? Isso poderia ter sido uma forma de matar 2 coelhos com uma cajadada só, pois a Arya ia pra King's Landing matar a Cersei, ou seja, ela ia cumprir o objetivo maior dela, que seria matar todas as pessoas da lista, e todo esse setup de planejamento de matar a Cersei poderia ter sido uma motivação extra por Jaime ir pra King's Landing e ele mesmo matar a Cersei,
porque ele foi traído por ela quando ela contratou o Bron pra matá-lo. E isso é outro arco dessa temporada que foi jogado no lixo, porque quando o Bron chega lá pra falar com o Tyrion e com o Jaime, ele fala que a Cersei contratou eles e o Jaime tipo caga e volta lá pra morrer junto amando a Cersei, e por isso que o arco do Jaime foi enfiado no rabo também, junto com todas as outras coisas que já estão fazendo uma pilha de coisa enfiada no rabo nessa temporada. E por que isso seria matar dois coelhos com uma cajadada só? Porque lá em King's Landing a Arya podia dar de cara com o Jaime, matar ele, usar a cara dele, matar a Cersei, completando assim o objetivo maior da Arya e terminando de cumprir a última parte da profecia do Valonqar, que dizia que a Cersei ia ser estrangulada pelo seu irmão mais novo. E todo esse problema do plotting dessa temporada que D&D caíram foi porque eles se encurralaram querendo que a série fosse imprevisível. E pra série ser imprevisível, eles jogaram todas essas profecias no lixo, porque se tem a profecia, as pessoas já sabem o que vai acontecer e elas esperam que isso aconteça, então não é imprevisível. A imprevisibilidade das profecias não é o que vai acontecer, mas sim como elas acontecem, porque como se trata de profecia, você sempre pode entupir de metáfora e subtexto. Por exemplo, essa profecia do Valonqar, que foi o que aquela bruxa lá disse pra Cersei quando ela era adolescente, de que ela ia ter filhos, ia perder todos eles, que ela ia ser rainha mas por pouco tempo, e que ia vir uma mulher mais jovem, mais bonita, que ia roubar o trono dela, e que a profecia ia terminar com ela sendo estrangulada pelo Valonqar, que significa irmão mais novo em valeriano. A gente viu isso na série. A gente viu o flashback da bruxa falando isso pra ela, a gente viu cada um dos filhos dela morrendo, ela sendo rainha, a Daenerys chegando, roubando o trono dela, e daí o final da profecia, que seria o clímax, que seria o fechamento do arco de dois personagens, enfiaram no rabo, porque vocês sabiam que a Cersei ia morrer pelas mãos do irmão e a gente não colocou porque Game of Thrones... Porra! Você coloca um monte de dica de um negócio grandioso que tá pra acontecer nessa história. A gente vê ponto por ponto dos requisitos mínimos dessa profecia sendo cumpridos. E quando é pra chegar no clímax dessa profecia, que seria o fechamento brilhante do arco de dois personagens, vocês enfiam isso no rabo, jogam pela janela. Cara, pra que colocar todas essas dicas de que isso ia acontecer pra início de conversa, só pra você não usar? Tá. Pra terminar o vídeo, eu queria adereçar um negócio que tá me incomodando um pouco vendo as pessoas falar sobre o final do Game of Thrones. Eu vejo muita gente absolutely putaça falando o Dan e o David nunca mais deveriam conseguir emprego na vida, porque eles são os bosta dos escritores, porque que a HBO colocou eles para escrever Game of Thrones no começo, puta que pariu, agora eles vão escrever Star Wars, vai ficar uma bosta, vão matar meu Star Wars, o caralho. Sim, o final do Game of Thrones foi uma bosta. Sim, eles erraram feio. Isso faz deles roteiristas ruins? Absolutamente não. 2 temporadas ruins, mas nego esquece das outras 6 temporadas que foram fudidaças. Beleza, eu sei que vai vir aquela pessoa, provavelmente você é uma dessas pessoas que está pensando isso, que vai vir com aquele argumento. Mas as primeiras 5 temporadas eles estavam adaptando do livro. E desde quando isso tira o mérito dos caras? O nego acha que é só pegar o livro, pegar o que está escrito ali e usar o próprio livro como roteiro? As Crônicas de Gelo e Fogo são uma obra dificílima de adaptar, por conta do tanto de personagem, o tanto de lore, o tanto de acontecimento importante. Só o fato dessa série existir já é um milagre. E não é porque eles estão pegando de uma outra obra que está pronta que o trabalho deles já está feito, que é só filmar, baseado no que está escrito no livro. A pessoa que vai fazer esse trabalho tem que manjar muito de storytelling para eles serem capazes de montar um negócio que, primeiro, toda aquela informação dentro de um livro de 1000 páginas faça sentido numa narrativa contida de 50 minutos por episódio, 10 episódios por temporada. E segundo, que tudo isso faça sentido em uma forma de narrativa visual. Um livro e um filme são coisas completamente diferentes e só o fato de uma das mídias ser visual já muda completamente como é feita a exposição dos fatos da história. E beleza. Mesmo que você ainda continue ignorante, pensando que os caras não têm mérito nenhum porque eles adaptaram 5 temporadas de um livro que já estava pronto, esses foram os mesmos caras que, quando acabaram a adaptação dos livros, criaram o Hold the Door, o Sacrifício da Shireen, a Batalha dos Bastardos e a Explosão do Septo de Baelor. Porra, velho! A teoria mais importante sobre o Hodor dos livros é de que ele é um cavalo. Pegar isso e transformar em um paradoxo temporal é uma das coisas mais geniais que eu já vi na minha vida. Então não, Dan Wise e David Benioff não são roteiristas ruins, mas eles tiveram o azar de cometer um erro em uma das séries mais adoradas de todos os tempos. Então é bem compreensível que as pessoas comecem a pensar dessa forma, e essa é uma das injustiças da profissão do roteirista. Não importa se você deu 6 temporadas maravilhosas, se o final da tua série é uma merda, se o final do teu filme é uma merda, enfim. Se o final for ruim, as pessoas vão ignorar tudo aquilo que foi bom, que fez elas grudarem naquela cadeira pra assistir aquele negócio, e vão passar a odiar, inclusive você. Então, se você tem a pretensão e o sonho de ser um escritor e roteirista,
Tenha isso em mente. E essas foram as minhas considerações sobre o final de Game of Thrones. Concorda comigo? Discorda de mim? Então deixa aí nos comentários a sua opinião, porque eu quero saber o quão puto você tá. E você, por um acaso, tá empacado num roteiro, ou você quer escrever e não sabe por onde começar? Manda uma mensagem pra mim aqui nesse e-mail, porque eu presto consultoria de roteiro e de storytelling e posso te ajudar com o seu problema. E caso você seja novo aqui, convenhamos, 200 e poucos inscritos no canal, praticamente o mundo inteiro ainda é novo aqui. Peço que você, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, clique na sinetinha para receber mais vídeos e, mais importante, me siga nas redes sociais e acompanhe meu blog, pois é lá onde eu coloco dicas de storytelling, decupo roteiros de filmes, faço um monte de coisa e converso com as pessoas sobre isso. Então, caso você queira aprender mais sobre storytelling ou você é só curioso e gosta desse universo, me siga nas redes sociais, siga meu blog e vejo vocês no próximo vídeo. Corta!